Você pratica o perdão? Mas você pratica mesmo? Você sabe da importância de praticar o perdão? Ou você não faz ideia do tamanho da sua responsabilidade e das consequências que isso pode trazer para você? É de extrema importância que a gente compreenda de que praticar o perdão é uma chave no reino espiritual. E as consequências de não te praticá-lo podem estar além daquilo de que a gente possa suportar. Eu vou ler uma passagem para vocês que fica muito claro e evidente a importância de praticar o perdão. Em Mateus 18, versículo 21, está assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Porquanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que estava lhe devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. Mas ele não queria um acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do seu conservo, assim como me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só que pesadíssimo esse conhecimento pra gente. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você errou? Por quantas vezes você falhou? Por quantas vezes, seja nos seus pensamentos, com seus olhos, com seus ouvidos, com seu falar, com seu caminhar, com seu agir, você não errou? Por quantas vezes? Você sabe me dizer quantas vezes? Você sabe me dizer um número de vezes? Você se lembra da quantidade de vezes que você errou? Pois bem, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele pagou o mais alto preço e levou todos os nossos pecados junto com Ele. Quando a gente se arrepende de coração, Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. E da mesma maneira que você não se lembra a quantidade de vezes que você pecou, Jesus, Ele não se lembrará dos seus pecados, porque Ele cobriu os seus pecados com o sangue dEle. E por baixo desse sangue não existe mais pecado que não seja perdoado por Jesus, mas para isso é importante de que a gente se arrependa verdadeiramente.
E quando a gente recebe um perdão tão grande como esse, perdão muito maior do que a gente pode imaginar, porque ele é capaz de perdoar aqueles pecados que você nem se lembra que você cometeu. Porque imagine se você precisasse pedir perdão pelos pecados que você realizou desde o início da sua vida e de todas as vezes que você falhou e por todas as vezes que você errou e não pediu perdão. A partir do momento que você se arrepende e você entrega a sua vida para Jesus, Ele purifica você no mundo espiritual. Só que não para por aí. As pessoas são perdoadas por Jesus, recebem um plano de salvação da vida eterna e elas se esquecem de que elas devem praticar também o perdão para que Jesus, também no reino celestial, junto ao Pai, também mantenha o seu perdão de todos os seus pecados. Quando a gente não pratica o perdão verdadeiramente, a gente não está sendo grato o suficiente por aquilo que a gente recebeu. Como pode você querer o perdão de Jesus, desse Deus tão maravilhoso, se você é incapaz de perdoar o seu irmão? Você prestou atenção na passagem? Depois eu peço para que você leia novamente esse versículo, que você leia esse capítulo 18 de Mateus. Está lá, no capítulo 18 de Mateus, versículo 35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Nós temos que praticar o perdão, porque nós fomos perdoados. E a gente tem que fazer isso pelo próximo também. Porque se Jesus perdoou todos os nossos erros, nós temos que buscar ter o caráter de Jesus, o coração de Jesus. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser perfeito. É claro que nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas você tem que liberar o perdão. Você tem que liberar o perdão. Não importa a ofensa que cometeram para você. Não importa quão grave tenha sido feita a injustiça que tenham cometido para você. Eu sei que talvez exista uma ferida no seu coração que seja muito maior que inclusive eu possa imaginar. Talvez tenham cometido algo contra você, às vezes alguma pessoa da sua família, às vezes alguém próximo, ou mesmo uma pessoa que você nem conhece e essa pessoa te ofendeu, essa pessoa fez mal para você de diversas maneiras, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Talvez tenham cometido realmente falhas enormes contra você. Mas eu digo para ti que você tem que perdoar, porque a justiça Deus fará. Porque Ele conhece, Ele sonda o coração de cada uma das pessoas. Você tem que liberar o perdão. Porque se você não liberar o perdão, da mesma forma, o Pai Celestial, Ele também não irá lhe perdoar. As pessoas não têm ideia do perigo de não praticar a liberação do perdão. Isso pode mudar tudo pra gente, na nossa vida e no reino celestial. Nós temos que perdoar, nós temos que nos esforçar para perdoar, para sarar essas feridas. E eu sei que sozinho você muitas vezes não vai conseguir. Quem faz isso junto com a gente é o Espírito Santo do Deus vivo. É o nosso conselheiro, é aquele que habita em nós a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo. O Espírito Santo do Deus vivo, ele vem habitar em nós. E ele muda, a gente vai falar mais disso mais pra frente. A gente vai passar chaves incríveis para você. Mas você precisa praticar a liberação do perdão.
Não importa o tamanho. Não cabe a você fazer justiça, não cabe a você ficar com isso no seu coração. Libera, perdoa. Eu sei que não é fácil, mas tem um exercício que eu faço. E eu já fiz algumas vezes na minha vida. Existem 2 exercícios que eu acho muito importante você praticar e que isso pode mudar a maneira com que você vive. Pode mudar a maneira com que você vive. O primeiro dele é que você se perdoe. Porque você também precisa liberar o perdão para ti mesmo. A partir do momento que você se arrependeu verdadeiramente e você entregou a sua vida para Jesus e você pediu perdão pelos seus pecados, Ele não se lembra mais desses seus pecados. Você não precisa orar todo dia e pedir perdão pelo mesmo pecado. Porque muitas vezes o mal ele fica no nosso ouvido, repetindo aquele erro que a gente cometeu no passado, e ele fica trazendo de volta, e a pessoa fica lá, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Já orou 100 vezes pelo mesmo erro que cometeu, você não precisa disso. Você se arrependeu verdadeiramente? Você apresentou isso para Jesus? Você pediu perdão para Deus? Você realmente se arrependeu dessa sua falha para que você não cometa mais? Você mudou? Você vem buscando mudar o seu caráter para que você não tropece na mesma pedra? Então Jesus, ele esquece. Jesus, ele já te perdoou. Então se você pediu perdão, não precisa pedir novamente. Está perdoado. Agora, se você não pediu perdão, se você lembrou de um pecado, de uma falha, de um erro, não tem problema você pedir perdão por isso. Mas não fica pedindo perdão pelo mesmo erro o tempo todo. Acredite, nosso Deus tem uma memória incrível, Ele vai lembrar do que você falou. Então não fique se martirizando, pedindo perdão o tempo todo. Aproveite esse tempo para louvar a Deus e agradecer, engrandecer o nome dEle, por Ele ter perdoado você de todos os seus pecados. Então tem algo assim que eu faço que é maravilhoso na minha vida. É um momento que eu paro com Deus no meu secreto, e o secreto pode ser o seu quartinho, pode ser um monte, pode ser uma área onde você fique só com Deus, pode ser uma praia, ou às vezes dentro do carro, né? Você encosta o carro em algum lugar, no estacionamento, eu não sei. Mas você vai arrumar um lugarzinho, um cantinho para você falar com Deus. Você precisa ter esse momento junto com Ele. E ali você começa a pedir perdão para Deus pelos seus pecados, mas não aqueles que você já pediu. Aquelas falhas, sabe, que você comete, até aquelas falhas no dia que você comete. Gente, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar a santidade. Às vezes é um olhar que você deu, um pensamento que você teve, algo que você falou. A partir do momento que você lembra, coloca isso e se arrepende. E marca isso para que você não erre novamente nesse sentido. Se esforce para não errar novamente. Porque a gente não pode se manter no pecado. Nós somos pecadores? Somos. Mas a diferença é que quando a gente se arrepende, a gente busca não cometer o mesmo pecado o tempo todo. Alguns são mais difíceis, né? Alguns tratam-se de vício, tratam-se de comportamentos que a gente tem por muitos anos. E a gente tem que pedir perdão e a gente tem que buscar se liberar disso. Porque o Espírito do Deus vivo, ele vai ajudar você a se liberar disso. Isso mudou a minha vida. Isso fez com que eu atraísse a presença de Deus para junto comigo. Que é o quê? Ser sincero e praticar o perdão contigo mesmo e pedir perdão para Deus pelas suas falhas. Pediu perdão para Jesus? Se arrependeu verdadeiramente e se perdoa também. Você precisa se perdoar. Não adianta você ficar com essa cicatriz, né, com essa marca, com essa mágoa no seu coração por um erro que você cometeu e você se arrepende. Passou. Isso já se foi. Deus, ele virou a página, ele colocou uma página em branco na sua vida. Coloque você também, vire essa página. Não precisa ficar pedindo perdão pelos mesmos erros para o resto da sua vida, por algo que você já pediu perdão, está perdoado.
Você se arrependeu verdadeiramente, está perdoado. Jesus Cristo, Ele conhece o seu coração. Então não faça isso, sabe por quê? Nós temos que ter a fé, a certeza de que Ele perdoa as nossas falhas, não importa quais são. Se você se arrependeu verdadeiramente, se você crê no nome de Jesus Cristo, se você crê, acredita no poder dele, que ele tem para perdoar todos os seus pecados, não existe nada, nenhum acusador que vai te levar lá no reino espiritual para acusar você, porque na hora que chega lá, Jesus vai falar: opa, eu sei e eu já perdoei, está purificado. Entende? Não existe nada mais contra ti, porque você se arrependeu verdadeiramente e você entregou a sua vida para Jesus. E Ele carregou todas as nossas maldições no madeiro. Lá na cruz do Calvário foi Ele sofreu por nós. Ele era perfeito, puro, mas Ele pagou o mais alto preço e derramou o seu sangue para que nós não precisássemos sofrer como Ele, porque Ele sofreu por cada um de nós. E Ele perdoa as nossas falhas. Esse é o tamanho do amor de Jesus. Ele perdoa e Ele não se lembra. E um outro exercício que eu faço, além de pedir perdão por todas as minhas falhas, mas olha, creia que Ele te perdoou. Não precisa pedir perdão todo dia pela mesma coisa de um erro do passado seu. Tem gente que já está na 1000ª vez pedindo perdão para Jesus Cristo. Creia, Ele já perdoou, não precisa pedir 1000 vezes perdão pelo mesmo pecado. E um outro exercício que eu faço que é maravilhoso, que é abençoar e perdoar todos aqueles que falharam contra mim. Então eu penso na pessoa e eu falo: você. Eu falo aquele nome, o nome da pessoa. Você que me deu tapa na minha cara nesse dia. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Você está perdoado. E eu peço para Deus: Deus, abençoa ele. Abençoa ele. Abençoa essa pessoa. Abençoe a família dele. Abençoe os pensamentos dele, para que ele encontre a Ti, Pai. Porque a justiça, ó Deus, eu confio em Ti para que ela seja feita. Mas Deus, eu peço para que tenha misericórdia dos meus inimigos. Pai, eu peço para que eles tenham a oportunidade, ó Santíssimo Deus, de receber o mesmo amor que o Senhor, Pai Celestial, derrama dia após dia por mim. Que eles tenham a oportunidade de se arrepender, ó Pai Celestial, e encontrar a Sua presença, para que eles nunca mais façam isso com ninguém. E eles sejam pessoas melhores, salvas, e ajudem muitas pessoas, e abençoem outras pessoas. Deus abençoe. E eu vou falando pessoa por pessoa. Eu vou entregando situação por situação, uma após outra, uma após outra. Eu entrego, eu perdoo, eu peço a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, para que Ele abençoe elas e a família, para que elas encontrem Jesus, para que elas tenham um encontro verdadeiro com Deus e se arrependam de todas as suas falhas. E peço para que Ele pratique a sua doce, perfeita, maravilhosa e agradável justiça. E para que Ele tenha misericórdia. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Você vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. E você vai atrair coisas maravilhosas na sua vida que você jamais consegue imaginar. É inimaginável você fazer isso. Faça sempre isso. Pega um momento da sua semana e faça isso. Oração a gente tem que fazer todo dia. A gente vai falar um pouquinho sobre chaves de oração, como ser abençoado através da oração. A gente tem que pedir, errou, já pede perdão para Jesus. Não espera um segundo não. Errou, falhou, meu Deus, falhei aqui. Vai lá, já em pensamento, já começa a orar, já pede perdão para Ele. Para em algum momento ali e fala: meu Deus, meu Jesus, errei aqui. Meu Pai, tomei uma fechada do carro aqui na rua, abri o vidro, fui grosseiro com aquela pessoa, falei coisas que não deveria. Ó Senhor, me perdoa, eu vou me cuidar para não ficar tão irritado, eu vou me cuidar, ó Pai Celestial, e não erra mais. Tomou outra fechada? Ó meu amigo, vai com Deus, Deus te abençoe, que Ele cuide da sua vida, e abençoa e segue.
Entende? A gente tem que se liberar. O que a gente não pode é errar toda vez. Toda vez que acontece, abre o vidro e faz a mesma situação. Então, assim, a gente tem que mudar o nosso caráter. E sozinho não dá para fazer isso. Então, ore para que o Espírito Santo do Deus vivo, para que ele te traga o caráter de Jesus, o coração de Jesus, o amor de Jesus, a fé de Jesus, para que ele te transforme, para que você seja cada vez mais parecido e parecida com Jesus, com as características de Jesus, para que ele mude o seu DNA, para que ele mude o seu ser. E você vai ser uma pessoa extremamente abençoada. Ele vai te dar subsídios para que você consiga liberar o perdão. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Porque Ele é um Deus maravilhoso e Ele vai estar contigo. Não perca essa bênção, não perca essa bênção da sua salvação. Não perca essa bênção maravilhosa do reino de Deus. Leia novamente esse versículo, né? Esse capítulo de Mateus 18. Leia ele com atenção em algum momento, né? A gente tem que liberar o perdão, e não importa quantas vezes. Tem que liberar o perdão sempre. Tá bem? Você não precisa ficar sofrendo ao lado de uma pessoa que te destrói, que te maltrata. Não é isso. Tá bom? Quero deixar muito claro aqui que você não precisa sofrer na mão de uma outra pessoa que te trata mal e te destrói. Não é isso, tá bom? Se isso acontece na sua vida, peça orientação para Deus. Se for necessário, se afaste dessas pessoas, siga um caminho diferente, mas perdoe. Perdoa, não fica com essa mágoa no coração. Se um dia essa pessoa precisar de ajuda, ajude. Se um dia a pessoa precisar de ti, estenda a mão. Tá bem? Perdoa a pessoa, mas você também não precisa ficar sendo destruído, destruída por alguém que realmente não quer o seu bem, tá? Não é isso, tá? Pede orientação para Deus, mas perdoa, tá? Perdoa. O perdão não é ficar sofrendo na mão das outras pessoas, não é isso, tá bom? É a gente se libertar disso, porque Jesus, ele é liberdade total, gente. As pessoas têm que entender que Jesus é liberdade. É liberdade de você ter a tranquilidade de saber que você está salvo, de que pode acontecer o que for, a sua salvação eles não vão tirar. Entende? Ele vai abençoar você para que você consiga fazer essa liberação do perdão. Pratique esses 2 exercícios que eu falei para vocês em oração. Peça no nome de Jesus essa bênção e Ele vai guiar vocês em tudo que vocês precisam. A gente vai aqui ter uma sequência, uma série sequencial assim de liberações na nossa vida que vão ser maravilhosas, tá? A gente tem muita coisa bacana para tratar pela frente. Para apoiar esse canal, eu peço para você, se você não inscreveu, já se inscreve agora, ative o sininho de notificação, curte, compartilha, porque você vai estar abençoando o reino de Deus, para que essa palavra ela chegue em mais corações que precisam de liberar o perdão, né, de pessoas que precisam realmente manter o seu plano de salvação. Eu sempre oro para que Deus abençoe os inscritos desse canal, então seja abençoado, abençoada, que vocês sejam extremamente felizes, que vocês tenham dias maravilhosos pela frente e eu espero que a gente se encontre em breve. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus.